E aí, pessoal, bem-vindos aqui para mais uma conversa na Digital Business. Hoje a gente está com meu amigo Rafael Watts, mega especialista e head da equipe, head das operações de inbound marketing. É isso, Rafa? Isso mesmo. Cara, bem-vindo, obrigado. Bem-vindo à Estância Velha. Só para falar para o pessoal aqui, a gente está numa das sedes da Digital, fica aqui em Estância Velha, região pertinho de Porto Alegre, né? E estamos gravando aqui, pegamos um tempo aí da agenda do Rafael para a gente falar de leads, inbound marketing, trazer um pouco da tua experiência e vamos falar sobre alguns assuntos aí, tá? Bueno, antes de mais nada, queria pedir, agradecer para quem está assistindo e pedir, né, se gostar do conteúdo, compartilha, se inscreve no canal, enfim, a gente quer sempre trazer coisa nova, novidades e a nossa experiência aí para vocês. Bueno, eu queria começar falando um pouco de ti, né? Tu tem 28 anos, está na Digital já há uns 6 anos. 6 anos, desde 2015, né? Fiz 6 anos agora em dezembro. Legal. E a tua trajetória foi sempre em marketing digital e agora nos últimos tempos tu te especializaste mais em inbound. Como é que foi? Eu comecei, na verdade, no design, né? Eu comecei como designer, né? Desde a época da faculdade eu entrei como assistente de arte, né? Diretor de arte depois. Aí depois que me formei na faculdade, né? Entrei na ADB como designer, e aí surgiu a oportunidade, né? Tava tendo demanda para clientes de inbound marketing, né? Era uma coisa que estava começando a surgir, começando a se falar um pouco mais, então me especializei um pouco mais nessa área, migrei de área, então saí do design e fui realmente para a parte do inbound marketing, né? O planejamento de marketing, planejamento de estratégias de comunicação e como que a gente poderia auxiliar os clientes a justamente trazer mais clientes para eles, né, com novas estratégias de marketing. E hoje, olhando para trás, tu acha que tu fez a coisa certa? Assim, Eu acho que sim. Né? Tu gosta da matéria? Gosta. É claro que o design também é sempre uma coisa que eu gostei, uma coisa que eu busquei, né, que eu, inclusive, gostava do trabalho e tudo, mas hoje, né, vendo que eu fiz a escolha certa em ter saído do design e migrado para essa parte um pouco mais de planejamento e até da própria execução ali do trabalho de marketing mesmo como um todo. Legal. Hoje, então, tu lidera uma equipe, né? Tem algumas pessoas que trabalham contigo justamente para fazer a execução junto ao cliente que vocês planejam, né? E acompanhar resultados, é isso? Isso, exatamente, né? A gente tem 3 etapas, basicamente, né, do trabalho. A primeira delas é a etapa de planejamento. Então, nós planejamos junto com o cliente qual que é o objetivo deles, onde eles querem chegar, se eles querem ter mais leads, se eles querem ter mais vendas, se eles querem ter mais conversão, se eles querem ter vendas maiores, né? Pode manter o mesmo número de vendas, mas aumentar o ticket médio. Então, dependendo do objetivo do cliente, a gente também traça estratégias, né, diferenciadas. Então, tem a parte do planejamento, a parte da operação mesmo, onde a gente bota a mão na massa, né? E o grande lance do inbound marketing é que muito do nosso trabalho consegue ser automatizado, né? Então, a gente tem um trabalho agora para montar essa automação, mas a gente pode deixar ela funcionando enquanto a gente vai se focando em outros trabalhos. Então, ele é um trabalho que ele vai sempre, né, progredindo, e aquilo que a gente faz, ele vai continuar sendo executado, mesmo sem que a gente precise todos os dias colocar a mão ali para fazer ele ser executado. A gente pode executar outras tarefas e deixar aquilo que a gente já fez funcionando, automatizado, né, trazendo novos resultados. Legal. E a gente buscando novos resultados. E, obviamente, a fase final, que é a fase de realmente análise, né? A gente analisa o que deu certo, quais foram os passos que a gente fez para chegar naquele resultado, o que a gente pode replicar para novos resultados. E o legal do inbound marketing é a gente olhar, né, ele como uma linha do tempo. Então a gente vê como o nosso trabalho, a gente vai sempre fazendo coisas novas, fazendo mais coisas, né, e deixando aquilo meio que funcionando, a gente consegue ver uma linha reta sendo traçada assim
para cima, né? A gente está sempre crescendo resultado, crescendo acessos, né? Ao longo do tempo a gente vai vendo esse crescimento dos canais que foram criados a partir do trabalho de inbound marketing. Legal. Depois eu quero voltar mais para essa relação e para essa rotina com o cliente, né? E com o produto, com o serviço do cliente, para a gente tentar, enfim, também falar mais. Poxa, tem um empresário, tem uma empresa, tem um cliente tal que está interessado, por onde eu começo, como é que eu faço. Mas eu queria, antes disso, usar aqui uma frase do David Ogilvy, né? O David Ogilvy é considerado o pai da publicidade, praticamente, né? Nasceu em 1911, enfim, atuou bastante anos 60, anos 70. E apesar de trabalhar com a publicidade, ele sempre foi um cara muito crítico, né? Crítico desse mundo da publicidade. Né? E ele era fazia uma crítica meio ferrenha a essa publicidade por publicidade. E ele sempre ia no caminho de geração de leads, já naquela época. Então ele prezava e incentivava marketing direto, né? Fazer ações que iam um pouco além daquela publicidade criativa e tal. Bueno, mas ele tem uma frase que ele diz o seguinte: "You cannot bore people into buying your product." Ou seja, né, lá anos 60, anos 70, ele solta, né, fala o seguinte: você não pode atrapalhar, você não pode chatear as pessoas, né, para comprar o seu produto. Óbvio que naquela época, mesmo falando de outro tipo de propaganda ou publicidade, continuava sendo um tipo de publicidade. Transferindo isso, Rafa, para o inbound e para o outbound marketing, né? Aquela coisa de ter ou o cliente vindo até a empresa ou a empresa indo e procurando o cliente e muitas vezes sendo considerado um estorvo ou, né, uma coisa não desejada. Tu acha que é isso mesmo? Quer dizer, a gente pode usar essa frase como ela serve para o inbound, é um caminho sem volta realmente, cada vez mais tem que se procurar ter relevância e fazer com que as pessoas ou os teus clientes te percebam e a gente parar de fazer algo mais, né, que interrompa e invasivo. É esse o caminho mesmo? Isso, né? A frase dele, pegando assim, era muito de tipo, você não pode incomodar as pessoas para comprar o seu produto. Os principais pontos da publicidade é justamente a gente oferecer, né, as coisas pensando nas pessoas. Não adianta a gente criar um produto e empurrar para a pessoa: compra esse produto, compra esse produto, compra esse produto. A gente precisa ter um produto bom que realize as necessidades das pessoas, né? Isso em qualquer âmbito, né? Falando de inbound, de outbound, de o que for, né? A gente precisa, né, ter um produto que ele seja bom para as pessoas. Né? Agora, o lance do inbound, do outbound, né, é justamente isso, de a gente atrair as pessoas para aquele produto que a gente pensou para elas. Né? Então a gente não vai simplesmente atrair as pessoas para oferecer uma coisa que não serve também. Então, nosso produto tem que ser bom de qualquer forma, seja uma abordagem em que a gente traga as pessoas ou uma abordagem em que a gente vá atrás das pessoas. Né? O inbound marketing, né, ele se destaca muito por essa coisa de atrair, né? O marketing de atração, que a gente atrai leads, atrai contatos, atrai compradores. Mas na verdade o inbound marketing ele tem 3 etapas principais, que é atrair, relacionar e vender. Então, né, não é simplesmente o trabalho de atrair esses nossos clientes, né? Eu diria que talvez um dos grandes destaques do inbound marketing é justamente a etapa do meio, o relacionamento, né? Onde a gente precisa fazer um trabalho para atrair as pessoas, mas o relacionamento que a gente vai ter com essas pessoas de acordo com aquilo que elas vieram buscar. Né? Então, se a pessoa ela busca por uma determinada solução, ela vai receber uma régua de relacionamento relacionada com aquela solução, né? Para no final, obviamente, a gente
né, tentar vender o nosso produto, tentar trazer novos clientes, né, mas é de acordo com a solução, de acordo com o perfil da pessoa, de acordo com, de repente, os materiais que ela converteu, aquilo que ela buscou no nosso site, que ela buscou no nosso blog, ela vai receber um relacionamento personalizado para ela, né, para aquela pessoa. Então, né, o grande lance do inbound é isso, a gente atrair as pessoas e ter um relacionamento personalizado para aquilo que ela veio buscar. Né? E óbvio, né, a etapa final, que é justamente a venda. Né? Eu não vejo o inbound e o outbound como concorrentes, né, como uma coisa contra a outra. Elas são abordagens diferentes e que elas podem se beneficiar mutuamente, né? Elas podem justamente se complementar. Né? Eu estava falando agora, já que uma das grandes etapas é o relacionamento, nenhum relacionamento é feito de um lado só. Né? Então é claro que a gente não vai incomodar as pessoas, nós queremos que elas venham até a gente, mas a gente também precisa, né, oferecer um relacionamento com essa pessoa. Então, né, o inbound marketing e o outbound, eles são abordagens diferentes, mas a gente também precisa, né, beber um pouco das duas fontes. Eu não diria que uma coisa vai matar a outra, mas que, né, o inbound, por muito tempo, ele não teve espaço porque talvez ele não fosse possível de fazer numa época em que não existia tanta tecnologia, principalmente na parte de automação. Sim. Né? Mas a gente ainda vê hoje, por exemplo, coisas que mais da publicidade tradicional, né, que normalmente tem a cara do outbound, TV, rádio, jornal, essas mídias ainda, né, circula muita verba, muito investimento e geram muito resultado ainda. Então não existe uma coisa assim de o inbound vai superar o outbound não existe mais. Né, o outbound é velho, é ultrapassado. Não, até porque existem técnicas, né, do marketing digital que, se a gente for botar, né, na ponta do lápis, elas acabam entrando realmente com uma estratégia de outbound. Né, então não é simplesmente o velho contra o novo, né, o tradicional contra o disruptivo. Né, são abordagens diferentes que a gente pode ter, mas o objetivo final, né, como todo o trabalho de marketing, é a gente gerar venda, né? Seja ela uma venda financeira, né, ou uma venda, né, mais relacionada aí a de repente algum serviço, produto? Isso, algum serviço, algum produto, mas uma causa. Né? A gente quer novos integrantes para alguma causa, por exemplo. Tu acabaste já respondendo uma pergunta que eu ia fazer, quer dizer, eu tinha aqui uma pergunta, mas cara, respondeu e eu acho que é meio óbvio, né, talvez, mas assim, não é um contra o outro, tu não é de nenhuma maneira meio que radical em relação a isso e tu tende sempre para o inbound, quer dizer, tudo vai depender dos objetivos ou da necessidade do cliente e, aliás, quer dizer, cada tipo de ação, ou inbound e outbound, tem as suas características. Né? Os textos ou especialistas, né, dizem que o outbound traz resultados mais imediatos, mais rápidos. Né? Eu consigo ver ali, não sei, daqui a pouco questão de dias, né, alguma coisa que já acontece e eu consigo já captar leads. Nesse sentido, já houve casos, por exemplo, em que o cliente chega até vocês e vocês desaconselham um certo tipo de coisa frente a essa necessidade ou objetivo dele, olha, eu preciso de tal coisa. Bom, então o ideal não é inbound, agora a gente precisa fazer primeiro uma captação e conseguir tantos leads num período de tempo. Já houve alguma ou é sempre uma estratégia combinada, Rafa? Como é que funciona? Nós sempre indicamos, né, aquilo que a gente acredita que vai trazer o melhor benefício para o cliente. Realmente o inbound marketing ele tem essa cara um pouco mais do longo prazo. Tá? Então, se o cliente ele quer um resultado mais imediato, né, ele diz, eu quero fazer inbound, mas eu quero um resultado imediato. Olha, nós vamos fazer inbound. Não porque, vai rolar, não é bem assim. Né? Não é bem assim, nós vamos fazer inbound marketing. Né, mas é uma coisa que talvez tu comece a ver o resultado disso daqui a 3, 4, quem sabe 6 meses, né, vai ter um resultado mais expressivo que você consiga ver realmente, né, um resultado mais concreto. Sim. Enquanto isso, a gente também sugere que de repente
trabalhe com redes sociais, com Google Ads, né, com mídia paga, né, que aproveite também para otimizar o site, né, porque o inbound, a pessoa quer fazer só inbound, beleza, nós vamos fazer só inbound. Mas o inbound marketing ele acaba tendo uma relação direta com diversos outros canais. Né, a própria premissa do inbound marketing, né, de atrair clientes para atrair leads de acordo com as necessidades dela, vai muito ao encontro, por exemplo, da premissa do SEO, né, de você promover que as pessoas encontrem aquilo que elas estão buscando. Vai muito ao encontro da premissa do marketing de conteúdo, né, de você oferecer conteúdo que responda às dúvidas das pessoas. Então a gente acaba tendo uma relação muito forte com outros canais. Né? Então, de certa forma, a gente acaba sendo um pouco dependente de que os outros canais também funcionem para que o inbound também possa funcionar, porque a gente também acaba tendo uma relação direta com todas essas frentes. Então, né, voltando à pergunta, né, se a pessoa quer fazer inbound marketing, quer resultados imediatos, a gente vai fazer inbound marketing, mas nós sugerimos também que tenha uma mídia de apoio, como redes sociais, como links patrocinados, como mídia paga, Google Ads, que inclusive isso vai ajudar a rentabilizar o projeto de inbound marketing em conjunto com essas mídias. Né? Voltando, né, até ao conceito, né? O inbound marketing algumas vezes ele é vendido, né, como é um marketing de graça, você atrai as pessoas de graça. Isso está completamente errado. Sim. Né? Nenhum trabalho ele é feito de graça, seja monetariamente ou seja por tempo. Né? A gente vai trabalhar conteúdo, a gente vai trabalhar produção de e-mail, a gente vai trabalhar planejamento, vai trabalhar reuniões, vai trabalhar, né, todo o trabalho de inbound marketing ali, ele necessita de um certo trabalho e esse trabalho tem custo. Mas ele é um trabalho sustentável. Né? Ao longo do tempo, né, esse trabalho que, ok, a gente teve um custo para fazer, mas ele é um trabalho que ele vai se pagar ao longo do tempo, que ele vai trazer mais benefícios. Diferente, por exemplo, da mídia paga, onde a gente pega e a gente investe, está aparecendo, mas a gente para de pagar por um tempo, né, vai repercutir ainda um pouco dos nossos anúncios, mas, né, parou de pagar, a gente parou de aparecer. Né? O inbound marketing ele é um pouco mais sustentável, porque a gente vai construindo coisas que vão ficando, né, ligadas, vão ficando montadas ali para que elas perdurem por mais tempo. Né? Voltando ainda né, no apoio com a mídia paga. Então, por exemplo, a gente vai trabalhar inbound marketing com mídia paga, por exemplo. Aí analisando, né, as métricas, a gente vê que, por exemplo, um cliente da mídia paga, a gente está tendo um custo por aquisição de R$20, mas ele está nos trazendo 50. Ok, é uma tarefa, né, tá sustentável, tá trazendo retorno e tudo mais. Agora imagina, a gente adquiriu esse cliente por R$20 e nos trouxe 50. A gente está com esse cliente na nossa base, a gente continua trabalhando com ele, ele faz uma nova compra. Ele já nos trouxe R$100 com o mesmo custo de 20 que ele teve no começo. Então, ao mesmo tempo em que a gente, né, talvez necessite um pouco de outras mídias para nos trazer resultado, a gente também traz mais resultado que vai sustentar, né, aquelas mídias que trouxeram aquele lead no começo. Então vai acabar trazendo um valor maior para aquele cliente ao longo do tempo. Justamente então, se a gente for mais para o custo-benefício, né? Eu acho que não tem como comparar muitas coisas e não tem uma regra para dizer que tal método é mais barato ou é mais vantajoso. E sim, talvez, não sei se dá para dizer isso, mas pelo que tu acabou de explicar, o inbound ele traz resultados mais perenes e de repente traz uma relação mais fiel, mais duradoura, mais longeva, mais próxima, né? Então, nesse sentido, sempre vai depender, óbvio, do objetivo principal para aquele momento, ou se é a médio prazo, enfim, né? E a gente montar um kit, tentar pensar no todo, né? Ok, isso é respondido, mas em relação, tu já falaste aí em período de, 4, 6 meses para a gente começar a ter algum resultado depois de, né, um trabalho de inbound marketing. Como é que é essa rotina durante esse período, Rafa?
Vocês têm, ou também depende de cada, né, trabalho, quer dizer, vocês têm encontros semanais com o cliente e aí analisam os dados e vão corrigindo, existem algumas ações que já são meio padrão e vocês já sugerem, quer dizer, isso aqui a gente não pode deixar de lado, que é, né, é pão quente, quer dizer, a gente vai fazer, vai dar certo e a gente consegue garantir isso. Explica um pouco como é que é, se a gente tem uma receita de bolo, mas assim, de qualquer maneira, como é que é a rotina com o cliente? O quanto o cliente precisa se envolver? Explica isso um pouco pra gente. Respondendo então, começando do final, né, o cliente precisa se envolver bastante, porque afinal é uma estratégia de planejamento que a gente está fazendo para ele. Sim. Então, ninguém conhece melhor do cliente do que ele mesmo. Né? Então, às vezes a gente precisa tirar algumas dúvidas do cliente, a gente precisa entender quais que são as necessidades dele, né? Qual produto está vendendo mais, a gente precisa potencializar essa venda, ou qual produto está vendendo menos e a gente precisa estimular um pouco mais, né? Ou vender esse produto de alguma outra forma, né? Ou se de repente a gente mata esse produto e vai para outro, né? Então nós atuamos diretamente com o cliente, meio como consultores mesmo de marketing, muitas vezes de coisas que até fogem da premissa do inbound marketing, mas que acabam se relacionando ali com o nosso dia a dia e a gente acaba tendo esse contato com o cliente. Né? De rotina, assim, né? Como até voltando ao começo da pergunta, a nossa rotina ela acaba realmente trazendo resultados, né, mais longos, mas teve um cliente que começou com a gente em fevereiro do ano passado. Tá? Ele começou com a gente, ele tinha mais ou menos 30 acessos por semana vindo ali dos nossos e-mails automatizados. Né? Em mais ou menos 2, 3 meses ele já tinha 100, 150 acessos por semana vindo desse trabalho. Hoje, um pouco mais de um ano depois, ele tem mais de 3.000 acessos por semana vindo do nosso trabalho automatizado, das regras automatizadas de inbound marketing. Então, né, se fosse um trabalho que a gente fosse pegar lá no começo, né, é pouco, é 30, 100 acessos. Né, agora, hoje a gente já está com 3.000 acessos ali, vindo para o site toda semana, sem que a gente precise fazer nenhum esforço extra quanto àquilo. Sim. Óbvio que a gente precisa, talvez, otimizar aquilo que foi feito, revisar, ver se aquilo ainda está de acordo, né, com o que o cliente está vendendo, mas é um esforço ali que a gente não precisa ficar todo dia mandando, né, e-mails, porque essa regra ela já está automatizada e todo dia ela está em interação com os clientes. Então isso traz ali, né, mais acessos toda semana ali. Talvez 3.000 seja pouco, ok, né, se comparar com outros canais, talvez seja. Né, mas são 3.000 acessos que vieram ali sem que a gente precisasse fazer um esforço, porque a gente já fez esse esforço lá no começo do trabalho, né, e ao longo do período também. Né, então, não é uma coisa que a gente tem que estar sempre correndo atrás para resolver, para fazer alguma coisa. A gente está sempre construindo coisas, planejando e vendo para o futuro. Tá? Então, a nossa análise ela acaba sendo muito de coisas que a gente começou a fazer 1, 2, 3 meses atrás e hoje a gente está analisando e trazendo os resultados que elas trouxeram e vendo, vamos matar essa régua aqui porque ela não está trazendo o resultado que a gente quer. Essa aqui está tendo um resultado melhor, vamos encorpar essa aqui um pouco mais. Então a gente vai melhorando ali, né, as nossas regras de comunicação que a gente cria junto com o cliente. A rotina, né, ela é muito disso, de planejar, executar e analisar os resultados. Né? Então, talvez onde a gente mais realmente utilize tempo seja no planejamento. Né? A gente planeja, faz estudo de personas, a gente faz estudo de canais de aquisição, a gente vê o que o cliente já tem de aquisição de leads, né? Por onde que esses leads entram, por onde que eles não estão entrando. Né? Integramos ferramentas, vemos ali, né, quais que são os principais pontos, os principais, talvez, problemas que a gente encontra por ali, que consigam ser resolvidos, para gerar mais leads onde o cliente já tem. Então, a gente sempre pega o canal de aquisição de leads que ele já tem e, a partir dali, faz, então, o processo para venda. Né? A gente tenta trabalhar primeiro nesse processo, porque, de qualquer forma, é um canal que ele já tem aquisição, que a gente vai otimizar ele, e no futuro, quando a gente for utilizar
outros métodos de conversão, outros canais de aquisição, essa mesma régua que a gente construiu naquele canal, ela pode ser reaproveitada, ela pode servir para os novos canais de aquisição que a gente vai fazer. Tá. Né? Então a gente sempre começa meio da venda para o final, né? Pensando assim, hoje existem pessoas que estão comprando o produto, existe ainda um número maior de pessoas que querem comprar o produto. Existe um número ainda maior de pessoas que que têm interesse, mas que não estão na fase de eu quero comprar agora. Né? Existem outras pessoas que talvez não tenham interesse de compra, mas que têm potencial de comprar aquele produto. Existem outras pessoas que a gente não conhece, que não tem contato, mas que elas podem, né, elas podem ter interação, elas podem dar um match com os nossos objetivos. Então, conforme a gente vai se afastando, né, do ponto da venda, tem um número cada vez maior de pessoas. Então, a gente começa daqui, né, e vai indo. Então, primeiro as pessoas que estão comprando agora, depois quem quer comprar, quem já está vindo para aquisição, depois quem a gente tem ali na base, mas ainda não converteu. Né? A gente então vai sempre puxando da venda para trás. Né? É claro que é bom a gente, vamos trazer mais leads, é sempre uma felicidade. Nossa, nós geramos 3.000 leads esse mês, tá, mas desses 3.000 leads, né, poucos converteram. Então, primeiro a gente trabalha com quem está convertendo em venda mesmo, até para rentabilizar o projeto, e com isso a gente vai se afastando cada vez mais da venda para tentar trazer mais pessoas nesse processo em direção à conversão. Tu mencionaste agora que falaste em ferramentas, né? E digamos, bom, eu sou talvez um cliente, sou uma empresa, de qualquer tipo, né? Preciso desse tipo de serviço, procuro a Digital Business, né? Falo contigo, com alguém da tua equipe. Como é que funciona? Primeiro, eu tenho que me preocupar como cliente com ferramentas também, eu preciso adquirir alguma coisa, eu preciso, ou vocês indicam alguma coisa que eu tenha que fazer a contratação, ou já está junto, né, no que eu estou comprando, digamos assim, que eu estou fechando negócio com a Digital Business. Como é que funciona isso? E segundo, como é que é mensurado isso, Rafa? Né? São horas de trabalho? Como é que o cliente, como é que eu, né, que estou comprando da Digital Business, compro isso? Eu preciso de tantas horas, eu preciso de tantas pessoas dedicadas. Como é que é a construção desse serviço e a venda? Então, em relação a ferramentas, plataformas, existem parceiros ou não, a gente indica, é de graça, não é, né? E como é que a empresa vai receber esse orçamento? Hora homem? Uma pessoa dedicada que vai estar comigo 100%? Como é que funciona? Começando pelas ferramentas, então. Né? Existem inúmeras ferramentas no mercado. Tá? Existe a Dynamize, a RD Station, Salesforce, a Adobe Campaign, MailChimp. Existem diversas ferramentas, né, de e-mail marketing, de inbound marketing, que podem ser utilizadas para essa finalidade. Tá? Muitas vezes o cliente já chega para a gente com a ferramenta contratada. Sim. Então nós utilizamos a ferramenta que o cliente já tem. Ou seja, não existe a necessidade de trabalhar dentro de uma determinada plataforma ou seguindo determinado caminho. Isso, é sempre algo que vai se o cliente já tem alguma ferramenta contratada, a gente costuma começar com a ferramenta que ele já tem contratado. Perfeito. Né? E se for o caso, a gente sugere talvez que faça a migração de ferramenta para uma que seja mais robusta e que atenda ele melhor. Ou, por exemplo, se ele está com uma ferramenta muito grande e ele não está utilizando todo esse potencial agora, de repente quem sabe a gente vai para uma ferramenta um pouco mais enxuta e que consiga nos atender ali, que vai trazer também ali uma redução de custo para o cliente. Perfeito. Né? Mas, né, a maioria das vezes a gente acaba seguindo com a ferramenta que o cliente já tem contratado. Certo. Agora, se o cliente não tem uma ferramenta contratada, né, nós também analisamos ali o perfil do cliente.
né, se ele é um e-commerce, se ele é mais voltado para serviços, se ele é um grande e-commerce, se ele tem uma complexidade muito grande. E aí nós indicamos, né, ferramentas também que a gente acredita que tenham mais a ver com o perfil do cliente. Certo. Então a gente sempre indica ferramentas que a gente vê que realmente vai ter serventia para o cliente. Nenhuma que a gente vai ter um monte de recursos que não vão ser utilizados, e também nenhuma que não tem os recursos que a gente precisa. Então a gente sempre indica ferramentas que a gente acredita que tenham mais a ver com o perfil daquele cliente. Perfeito. Com a questão, né, da contratação, hoje nós trabalhamos com hora homem, né, então com ali quantas horas serão necessárias para aquele projeto. Né, nós dividimos ali a equipe, quanto que vai ser necessário de horas para aquele projeto. Né. Da mesma forma, nós também adaptamos a quantidade de horas para o cliente. Né, então, ele é um cliente maior, que ele tem potencial ali para a gente também fazer muito mais coisa ali o dia a dia. A gente vai, obviamente, ter um projeto maior. É um cliente que ele talvez não tenha uma verba tão grande assim para investir. Tudo bem, a gente consegue adaptar e fazer um projeto um pouco menor. Né? Obviamente, ele não vai ter todos os recursos e talvez não vai trazer resultados tão rápidos quanto um projeto maior, mas nós conseguimos atender também projetos menores, né, e se adaptar ao custo do projeto. Isso pode mudar ao longo da própria relação, quer dizer... Com certeza. A própria empresa vai vendo os resultados e, né, se beneficiando dos resultados, talvez tendo mais vendas e tal, e com isso essa relação vai mudando ao longo desse período, 1 ano, 2 anos, enfim, né? Tu tem ideia, por exemplo, qual é que é o cliente mais antigo que a Digital tem, que vocês atendem? 2 anos, 3 anos, mais? Tu tem ideia? Ou que a gente já atendeu? O nosso cliente mais antigo hoje, ele tem mais de 2 anos de casa. E nós temos também um cliente mais novo que tem 2 meses de casa. Sim. Né? Então a gente tem uma diferença bem grande. Nós já tivemos clientes que ficaram conosco por 4, 5 anos, né? e o projeto acabou não seguindo. Né? Mas hoje o nosso cliente mais antigo ele tem nessa faixa de 2 anos de projeto. Seja de qualquer maneira, 2 anos, 4 ou 5 anos é prova de que, quer dizer, é um serviço mega bem executado, enfim, com acompanhamento, né, que o cliente consegue realmente ver benefício, consegue ter resultado com aquilo, né, o que é o nosso objetivo principal, quer dizer, ajudar o cliente a conseguir mais leads, mais venda, né, e assim todos ganham com isso, correto? Correto. Beleza, Rafa. Cara, eu queria te agradecer muito, tá? Vocês tem mais alguma coisa para dizer? Enfim, faltou explicar alguma coisa de inbound e tal? Eu acho que tem muita coisa para falar. Tem muita coisa para falar, a gente pode voltar e sempre tem coisa nova na conversa. Né? Quer dizer, sempre tem estratégias novas, né? Acredito que vocês façam muita pesquisa também, né? E tentem se inteirar para trazer essas novidades, esses métodos para os clientes, né? Quer dizer, mas de qualquer maneira é isso. Cara, te agradeço muito por esse tempo, tá? Arranjou aí uma brecha na tua agenda para falar comigo e espero que o pessoal tenha gostado e assim, tá feito o convite, tá vendo interesse, dúvidas, né? Poxa, tá aqui o cara especialista para responder, para ter um papo, né? Tomar um café, ou reunião remota, né? Seja o que for, tá aqui o cara para falar de inbound marketing e de outros aspectos aí, outras estratégias de marketing digital como um todo. Se surgirem dúvidas também, deixa nos comentários, a gente depois revisa, né? A gente responde, a gente pode de repente gerar um novo vídeo, né? Então podem compartilhar, deixar o like, se inscrever no canal e fiquem aí com a gente, sigam nossas redes também, que por lá a gente também sempre divulga novos conteúdos e a gente também pode falar mais vezes sobre inbound marketing nessas redes. Tá contratado, falou tudo que eu ia falar. Então já é de casa. Rafa, valeu, Léo. Obrigadão, cara, obrigado mesmo e até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.